Hoje no Cultura de Cria falaremos um pouquinho sobre a profissão do produtor musical e também do técnico de som. E para falar isso com a gente, eu vou trazer ele, que é cantor, músico, produtor musical, compositor brabo dos brabos, Bruno Samson. E aí, cara? Tudo certo? Tudo jóia? Maravilha. Mano, quero te conhecer. Fala um pouquinho de tu, teu nome, a origem desse processo todo. Então, onde tu mora. Samuel, sou Bruno Samson. Comecei não tão novo assim, viu? Comecei na música com meus 16 anos já. Geralmente a galera começa mais novinho, mais garrotezinho lá com os seus 7, 8 anos. Eu fui começar a minha experiência com a música com os 16. Eu estava na igreja evangélica na época. Sim. Né? Acho que é a trajetória da grande maioria, né? Grande maioria. E que é um caminho assim... É um caminho... É uma grande escola, né, na verdade. A igreja ela é uma escola... Ela é uma escola que é... Ela ensina muito bem. Ela ensina muito bem esse caminho da música, né? Esse caminho musical, esse caminho... É realmente uma escola que educa muito bem nessa parte. E eu comecei ali aprendendo violão, aprendendo guitarra e tal. Essa parte do coral, da vocalização, enfim. E aí começou a paixão pela música daí, né? A gente vai tendo amigos, enfim, vai criando laços e vai se apaixonando cada vez mais. E onde residia essa igreja pra gente saber? Era em São João de Meriti, a Baixada Fluminense, né? Eu sempre morei, nossa, eu parecia um nômade, né? Minha infância ali, eu morei, sei lá, em pelo menos uns 12 lugares diferentes em São João de Meriti. Morei em vários bairros diferentes, fui de algumas igrejas diferentes, fui da Igreja Batista, em 2 sedes de Igreja Batista, fui da Igreja Renascer em Cristo. E morei em vários bairros de São João, Vila Rosalia, Centro, São João de Meriti. Morei em Belford Roxo uma época. Então ali na Baixada ali eu conheço bastante coisa ali, Nova Iguaçu, São João, Belford Roxo, Caxias ali, eu conheço bastante coisa. Rodava muito ali desde moleque jogando bola na rua, perdendo tampão de dedo, jogando bola, chutando o chão. Normal. Mas eu comecei assim ali, nessa pegada da molecada que vai para a igreja ali no domingo à noite para fazer o culto, mas aí vai na segunda de novo para ensaiar, aí vai na terça de novo para fazer um outro ensaio do Coral Jovem, aí tem que ir na quarta de novo para ir outro negócio, aí na quinta tem uma outra reunião, aí no sábado tem um ensaio, no domingo de manhã a gente acabava que ia praticamente todo dia para a igreja, e aí a gente morava longe, aí se reunia para ir todo mundo a pé para a igreja, todo mundo andando naquela peregrinação, aquele negócio, e a gente curtia. É bom demais, é sempre bom, né? É gostoso isso. A gente, mais novo, né? Mais magrinho também, mais leve, andar é bom pra caramba. A gente não sente, o corpo mais jovem também é tranquilo. E, cara, era muito legal. Essa foi uma fase muito gostosa porque a gente vai aprendendo junto com os amigos, a gente vai aprendendo junto, um ensina o outro, né? Cada um com o seu instrumento. Eu era da guitarra, e tinha um amigo que era do baixo, um outro que era da bateria, e a gente se ajuda, né? Cada um com o outro, um dorme na casa do outro, um usa a roupa do outro, um toca o instrumento do outro, e essa comunidade, né? Essa coisa da família que a gente vai criando assim entre os amigos assim. Então isso foi muito marcante nesse amadurecimento, sabe, nesse crescimento nessa formação, na verdade, nessa formação musical. Isso me fez amadurecer muito, isso me fez crescer muito, porque a gente vai criando laços não só com a música, a gente vai criando laços
com as outras pessoas, a gente vai criando laços com as famílias deles, a gente vai criando laços com outros bairros, porque tem outros amigos que moram em bairros diferentes, em lugares diferentes, então a gente vai conhecendo outras coisas. Enfim, o círculo vai aumentando, né, cada vez mais, então isso vai trazendo, vai agregando cada vez mais conhecimento pra gente, isso é fantástico. É realmente uma escola. Mas e a sua família? Porque eu acho legal essa interação, tipo, poxa, tem uma família religiosa e ele tá dentro da igreja mesmo que fazendo música, Sim, mas é sim. dentro da igreja. Como é que foi essa sensação aí, essa aceitação familiar? A aceitação familiar foi de boa. Eu não tinha uma família exatamente religiosa, né? A minha mãe era evangélica também. A minha mãe não frequentava a mesma igreja que eu. A minha mãe era de uma outra denominação. Eu tinha a minha irmã também que era da mesma igreja. Quando, nessa época, meus 16, 17 anos, eu ainda tinha o meu pai vivo, mas meus pais eram separados desde muito novo, né? Eu já não tinha a convivência junto com o meu pai há muito tempo. Lógico, eu tinha contato, né? Eu ia visitar o meu pai, eu tinha contato com ele, mas a gente não vivia junto. Mas a gente não tinha aquele chamado lar cristão, né? Aquele lar, aquela família cristã, não existia isso, mas a gente tinha o apoio e tal, não era nenhum problema pra gente. Então eu não tinha dificuldade assim, né, para lidar com a igreja, porque eu tinha amigos que tinham esse tipo de dificuldade também, porque de a mãe implicar, de meu pai às vezes não gostar do filho ir para a igreja, de não gostar do filho estar aprendendo a tocar um instrumento musical também, porque, né, não querer, preferir que o filho estivesse investindo tempo em outra coisa. A gente entende, né? Existem prioridades e existem pensamentos diferentes, né? Existem posturas diferentes, né? Enfim. Enfim. Foi esse rolê. Exatamente. Mas eu escutei você falando que toca. Eu sei que você toca guitarra. Toco guitarra, baixo, bateria, arranho um pouquinho de teclado. Uau. Guitarra, baixo, bateria, arranho no teclado. Eu não consigo. Às vezes eu tenho dificuldade de dar um play na música porque meu dedo tá meio pá. Eu sou toda. Que loucura, cara. Isso é muito doideira. A gente cresce muito junto, né? Essa questão da gente estar vivendo sempre em comunidade, sempre junto com outras pessoas, a gente vai crescendo muito junto. Porque a gente estuda junto, a gente convive muito junto, então sempre olhando o outro tocar, isso agrega muito pra gente. Acho que se você Então, e eu sempre fui muito curioso, muito fominha também, eu era muito rato de instrumento, eu estava sempre nos ensaios o tempo todo, eu estava sempre querendo estar lá, eu era o primeiro a chegar, e eu era muito fominha, meu Deus do céu. Então eu sempre ficava lá em cima, prestando atenção em tudo, querendo aprender mais, sabe? Então eu acho que isso me ajudou muito nesse processo. Muito importante. Vamos lá agora, vamos preparar aqui esse momento. Vamos conseguir separar aqui. Você como produtor musical, Sim. Explica um pouquinho sobre essa profissão, onde atua, como você atua como produtor musical. Sim. A produção musical, vamos lá. A função do produtor musical hoje, ela vem muito assim da parte de você conseguir direcionar, né, a questão artística, né, do seu... você pega um produto, né, que é a música, você tem o artista, você tem um produto que é a música daquele artista, e é você transformar aquele produto que é uma pedra bruta num diamante, né? Você moldar, você transformar aquilo ali. Então é muito daquilo, é a questão do molde, enfim. A produção musical, né? É isso. Você trabalhar em cima
de todas essas questões, não só as questões técnicas, mas questões artísticas, né, ali, harmônicas e melódicas, enfim. A grosso modo falando, bem grosso modo falando, é mais ou menos isso. É meio que dar um molde para que a gente possa transformar esse produto e levar ele até o ouvinte, né? Até o mercado. Por mais que a gente não goste de falar muito dessa palavra mercado. Mas é isso, né? É levar até que as pessoas possam gostar de ouvir. É meio que isso. E me fala um pouquinho sobre esse direcionamento e a sua forma de estudo para levar até esse mercado, até essa localidade. Olha, minha forma de estudo, assim, o meu início, eu fui muito autodidata até certo ponto, né? Porque em até determinado momento eu não fui um grande exemplo, não, porque eu era meio preguiçoso para estudar, tá? Me desculpe. Eu era um pouquinho preguiçoso, mas aí depois eu tomei vergonha na cara e fui estudar, fui fazer curso e tal. Eu me formei e tal, fiz curso de produção musical, fiz curso de música e tal. Mas até determinado momento eu era autodidata, fui aprendendo. Eu aprendi muita coisa sozinho, porque assim, hoje em dia está tudo muito mais fácil com a internet. Você tem informação, e você tem YouTube, você tem tudo muito fácil. Você tem as informações todas, todas fáceis, muito na mão. Na época que eu comecei era tudo muito mais difícil. Você tinha que comprar revista na banca de jornal para ir procurar as coisas. Né? Era complicado. E eu fui muito autodidata até certo ponto. Mas a partir do momento em que eu fui procurar os cursos para fazer, a evolução ela veio muito mais rápido, né? Eu fiz o curso da IATEC, né, para produção musical, e isso também deu um salto para mim, porque me abriu a mente para outros pensamentos. É isso. Você como músico deve ter uma facilidade até para atuar como produtor musical. Sim. Em alguns estilos, porque você se vê, né, no artista, se vê naquele produto. Aí eu queria saber se tem algum trabalho que você gosta muito de fazer dentro dessa profissão como produtor musical. Sim, ó, eu comecei eu comecei produzindo rock. Por quê? Porque nessa minha fase de início, quando eu, sei lá, os meus 19, 20 anos, eu comecei com aquelas bandinhas da igreja lá, com banda de rock. Então, as minhas primeiras referências eram essas, né? Eu comecei com banda de rock, então as bandas de rock vinham me procurar pra eu gravar elas, pra eu produzir e tal. Só que aí, né, eu vim amadurecendo minha mente, né? Tem um processo. Tem o processo, você vem crescendo, você vem amadurecendo, vem todo o processo, você vai crescendo e tal. Então, hoje em dia eu tô produzindo muito mais trap, muito mais pop, MPB, e eu tô curtindo demais produzir trap. Eu tô fazendo muita coisa de rap, trap, funk. Hoje eu faço uma produção musical para um canal do YouTube chamado Food Paródias, que basicamente a gente só faz trap. Então, assim, é trabalho de beat em cima de beat. E isso, cara, isso também, quando eu comecei a entrar no universo do trap, isso abriu uma outra porteira na minha vida também, que mudou tudo, sabe? E aí foram outras possibilidades, e aí outras pessoas começaram a me procurar, e aí já outro círculo de pessoas começam a me conhecer, e eu começo a conhecer outras pessoas. E é sempre assim, né? A gente vai de ciclos em ciclos, né? A gente vai mudando os ciclos
os nossos círculos de conhecidos, e os ciclos vão se mudando também. E é muito doido isso, porque a gente vai crescendo e vai aumentando esses leques assim. E cada hora a gente está trabalhando com um determinado tipo de coisa e não para. Não para nunca. Bem sutil. Esse Vamos falar um pouquinho sobre esse canal do YouTube. Sim. Eu vi que tem milhares de visualizações, é uma parada Sim. muito legal. E a gente vê essa parada, tipo, da galera lá que tá sendo vista, Sim. que tá sendo reconhecida. Sim. E como a gente tá falando sobre a produção musical e sobre profissões que a gente, né, esconde, não sabe o que acontece, me fala um pouco mais de base sobre esse programa, o que você faz Sim. lá. O Food Paródias, ele foi um canal assim que ele decolou de uma maneira absurda. Hoje ele já passou da marca de 9 milhões, já está quase batendo os 10 milhões de inscritos. E ele alcançou a faixa de 1 milhão de inscritos em menos de um ano. Assim, o crescimento foi absurdo, né? São dois amigos que são os fundadores do canal. E eu faço a produção musical, né, com eles. Então, como que acontece esse processo? Eles fazem paródias sobre futebol, né, sobre tudo que é tema relacionado a futebol brasileiro, futebol internacional. E eu trabalho com eles fazendo a produção musical, arranjos, né? Já fizemos shows ao vivo, os shows ainda acontecem e tal. Já fizemos show com banda, né? Eu faço show com banda e foi maravilhoso o show. E o público que assiste o Food Paródias é basicamente infantil. É um público que vai até, sei lá, 15, 16 anos de idade, basicamente, sabe? Vai muita criança no show. E é essa galera que consome muito o canal, que assiste muito o canal. É essa galera que assiste muito e que dá muita visualização pro canal e que vai ao show, sabe? Então, e eles se comunicam muito com essa rapaziada. E se você olhar nas redes sociais, no Instagram do Food Paródias, no Twitter, no YouTube deles... A gente vai deixar aqui no link aqui embaixo. Você vê lá, deixa lá, segue lá. Vocês vão ver lá que a comunicação é diretamente para essa galera que segue ele direto. E é isso, o meu trabalho com eles é basicamente isso. Eles me mandam a referência, o Leon, né, que é o cantor do canal, me manda a referência da música com a letra, ele já grava uma guia, né, de voz, manda a música cantada, eu faço os arranjos, mando de volta para ele grava a voz final, eu venho, faço os arranjos todos, mando de volta, ele sobe um vídeo pro canal e no dia seguinte está no ar. E é tudo assim muito corrido, tudo muito rápido. Então, esse processo, e até isso também de aprender a fazer tudo muito rápido, eu tive que aprender na marra também, porque antigamente é assim, né? Quando a gente começa a trabalhar com produção musical, você fica às vezes um ano para finalizar uma música. Porque você fica naquele preciosismo assim de não, isso aqui ainda não tá bom, vou mexer mais aqui, vou mexer mais ali. Mas aí com o tempo você aprende que você precisa entregar determinado trabalho em 2 dias. Uau. E que em 2 dias dá tempo de fazer tudo e ficar bom, né? É mais ou menos por aí. E o mundo real é assim, né? Você tem prazos de que você precisa cumprir. Mais ou menos por aí. E dá certo. E tem dado certo, graças a Deus. Tem dado certo. Tá andando. E o Food Paródias está fazendo muito sucesso e eu estou muito feliz com isso. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles. Vamos esquecer esse Bruno, produtor musical agora. Vamos nessa. E vamos voltar e falar um pouquinho sobre o Bruno, técnico de som. Aí, desenvolve aí, fala pra mim. É aí, na verdade, onde começa tudo. Né? O caminho começa a se desenvolver por aí. Toda essa trajetória começou por aí, na verdade. Eu comecei os meus primeiros
trabalhos, o meu primeiro envolvimento com o áudio, assim, começou aí meus trabalhos como hold, como assistente de palco, assim, né? Então eu fui trabalhar com um amigo meu como assistente no palco. Ele já estava começando a trabalhar como operador de áudio. E é o Glaucio, mandar um salve pra ele. Glaucio, salve. E aí eu fui trabalhar com ele lá como assistente, carregando caixa, aprendendo a enrolar cabo. Começa tudo aí. Aprendendo a enrolar cabo, aprendendo o que é um plug, o que é um microfone, o que é uma caixa, o que é uma mesa de som. Começando aí, tá? E aí esse rolê, cara, ralação, trabalho de 24 horas, de 18 horas, e noite sem dormir, e é nessa pegada. E, cara, é uma fase muito boa também, porque tu aprende muita coisa. Tu aprende muita coisa, é bom demais. Foi uma época em que eu cresci demais. Trabalhei muito, ralei muito tempo assim nessa época de aprendizado, assim. Então, em pouco tempo eu comecei já a operar som, né, a operar mesmo, a já começar a mexer na mesa de som ali e tal, a fazer palco. E foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como técnico de banda, que foi quando eu comecei a trabalhar com o Renato e seus Blue Caps, como técnico de monitor lá, né, técnico de palco. Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá como técnico de monitor, que é o operador de som que fica no palco com a banda, né, que fica ali junto com eles ali e tal, colocando o som do retorno, fazendo aquela coisa ali. E aí eu comecei nesse trabalho. Um ano depois eu passei a ser o técnico de PA, que é o técnico de som que fica lá na frente, que é o que faz o som que fica pro público todo, né? Que é o som que pro público ouvir. Que é o técnico responsável pelo som da banda toda. Eu comecei a trabalhar com eles em 2012. Comecei em 2012 a trabalhar lá como operador de som, no Renato Blue Caps. E aí, assim, né, esse trabalho como técnico de som, ele veio, eu continuei, né, em paralelo, eu sou técnico de som até hoje, e na verdade ele é um caminho obrigatório, né, para qualquer pessoa que deseja ser um técnico de mixagem, um produtor musical. Eu creio que essa passagem pelo palco, pelo aprendizado de assistente de palco, de hold, de técnico de som, ela é obrigatória, porque você precisa aprender nessa fase, de aprender a enrolar um cabo, aprender a ligar um microfone, aprender essas coisas, e isso é essencial, né? Porque aí que você aprende o básico mesmo da questão. E aí foram muitas experiências, boas e ruins, né? Muitas ruins, muita noite sem dormir, mas muitas boas também, muitas legais, muita banda legal com quem eu trabalhei, né? Muita viagem legal que eu fiz assim a trabalho, e que acabou me trazendo até hoje a banda com quem eu toco hoje, que é o próprio Renato e seus Blue Caps, né? Eu comecei trabalhando como técnico de som com eles, e em 2018 eu me tornei baixista da banda. Né? Eu era técnico de som. Em 2018 o até então baixista, que estava como baixista há 24 anos na banda, ele decidiu se retirar por motivos pessoais, e eu fui convidado a assumir o lugar dele como contrabaixista, e hoje eu sou músico da banda. Legal. Então eu tô lá fazendo parte da história lá de 65 anos de carreira. 65 anos de Renato e seus Blue Caps. Gente, pesquisa também, ó, Renato e seus Blue Caps. 65 anos de história. A banda mais antiga do mundo em atividade constante. Em atividade constante, isso é muito importante.
Me conta um pepino de técnico de som, Nossa. de tipo de aquele que foi marcante pra tua trajetória, que até hoje te dá calafrio. Cara, meu Deus do céu, um pepino marcante foi, ó, com o próprio Renato Assis Blue Caps. Um pepino marcante foi o seguinte: estávamos no Ceará Hall, eu lembro até hoje, Ceará Hall, em Fortaleza. Tava no meio do show, tava caindo um pé d'água, um temporal do caramba. Bem no meio do show, eu tava operando, né, na época. Cara, o teto onde estava, a parte desabou e a água veio toda em cima da mesa de som. Toda assim. E aí o som começou a estalar. Começou a estalar tudo. O desespero para começar a desplugar tudo, tirar, desligar, parar o show, teve que parar tudo na hora correndo. E aí agora o que faz? O que acontece? Acaba o show, não pode parar. E aí o que acontece? A firma, tem outra mesa? Oh, tem outra mesa. É a mesma? Não é a mesma. É uma outra mesa menor, diferente. Beleza, traz a outra. Aí tu sai a outra. Isso o show parado na metade. Só que tem aquele negócio, né? A gente usa mesa de som digital, a gente tem assim uma questão de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia de passagem de som para você ajustar tudo que você tem que ajustar, de equalização, de todos os ajustes, para o show ficar bonitinho. Então eu tive ali cerca de 3 minutos a botar a banda para falar. E cara, isso foi um rolê inesquecível, porque assim, foi muita correria. Porque a água ainda estava caindo ali, a gente teve que puxar tudo para um lado onde não estava caindo água, e foi muito rápido, foi muito correria. A gente juntou todo mundo que tinha de equipe do som lá no local, da empresa do local lá, e mais a gente da equipe da banda, né, que trabalhava, da técnica. Colocamos a outra mesa, era uma mesa menor, uma mesa diferente, não tinha, né, a cena salva, tem isso, né, a gente vem com, tem até a pendrive que a gente espeta na USB da mesa de som e traz uma cena da mesa para a banda, às vezes com a configuração já salva, mas não tinha nada. Então foi aquilo, a banda teve que começar a tocar, eu abrindo os volumes e começando a subir tudo assim do zero, e o show teve que continuar. E cara, foi muito doido, e deu certo. Deu certo. Eu já passei por uma coisa muito parecida também na Lapa, no Leviano, que foi quase igual, só que foi com um balde de cerveja. Eu tava na mesa assim, aí tem um mezanino, um cara no segundo andar, um senhor muito bem das ideias assim, não tava bêbado não, deixou cair um balde de cerveja em cima da mesa de som também. E aí foi uma situação muito parecida também. E aí a gente tinha uma mesa de backup, só que era uma mesa muito menor também, e que também foi uma situação de correria assim também, que são essas coisas, né? Essas correrias assim, que a gente tem que sair desligando tudo, correr, pegar outra, aí sua toda, aí tem que trocar de roupa, e tem isso, né? Nas noites que eu trabalhava na Lapa, eu carregava, os meus amigos sempre me zoavam porque eu levava uma mala. A minha mochila, eu tinha assim umas 4, 5 camisas extras. Uau. Porque eu suava muito, eu tenho isso, né? Eu transpiro demais. Então eu trocava 3, 4 vezes de camisa numa noite, porque assim, sempre que tinha essas correrias, eu suava, eu ficava todo molhado e eu não suportava ficar molhado só, né? Eu ia lá em cima no banheiro, trocava, botava outra seca. E toda hora eu trocava de roupa. Então essas correrias assim me marcaram demais e foram muito divertidas. Bom, são divertidas hoje. Hoje eu rio. Contando, nossa! Não. O cara tocou um balde de cerveja em cima. Cara, na hora eu desespero, na hora dá um ódio. Mas hoje em dia a gente consegue rir. Hoje em dia a gente fica de Vamos falar de coisa boa agora. Vamos. Uma experiência muito marcante também que teve sobre na noite, nesses coleteu de técnico, até de produtor mesmo. Cara, experiências marcantes, assim, eu tive
eu tive shows assim muito emocionantes também, sabe? Shows muito bons, muito emocionantes, shows com artistas muito legais, muito bons. Tive viagens, né, assim, muito com o próprio Renato e seus Blue Caps mesmo, assim, a gente teve shows em lugares assim muito bonitos e em que eles tiraram alguns momentos do show para me homenagear, para homenagear o técnico, que isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa rara, sabe, a se fazer. Isso, assim, esses momentos assim, me marcaram muito, assim, esses momentos em que o artista tira um momento do seu show, tira um momento do seu espetáculo, que é um momento do artista, para elogiar, para exaltar o operador, o técnico que está ali. Eu dou muito valor a isso, sabe? Porque eu me sinto representado também, sabe? Eu me sinto respeitado, me sinto representado, e eu acho que isso faz com que a gente busque cada vez mais melhorar, né? Correr mais atrás ainda. E é exatamente sobre isso que a gente está falando no Exatamente. Cultura de Cria. Tem aquele cara que fica ali, tipo, 2 horas segurando um microfone durante uma gravação, não tem o seu devido lugar, o seu devido merecimento, sabe? E é exatamente isso que a gente está falando sobre hoje. Mas vamos falar então de projetos futuros. O que você está planejando aí, com o canal, com a banda, ou com você mesmo, produções que você queira falar aqui com a gente? Sim. Bom, eu tô investindo nessa área do rap, do trap, né? Principalmente com esse trabalho com o Food Paródias aí que tá a todo vapor e tal. Eu tenho feito muitos trabalhos assim com eles. Tô começando a fazer um trabalho com um artista novo agora, o Glarco, que vai vir por aí. Calma aí, que vai vir por aí um artista do rap aí muito promissor. Tô começando um trabalho com ele bem legal, tá? E eu tenho alguns projetos meus pessoais que são diferentes, outra vibe, algumas coisas assim, instrumentais, assim, de outra vibe. Eu tenho um outro Bruno que é meio zen também, que tem umas músicas assim, instrumentais, relaxantes, que são outra parada. Outro rolê, porque tem isso também, né? Quando a gente sai daquela noite, sai daquele show, aquele lugar barulhento pra caramba, principalmente quando eu tô numa viagem, e aí eu chego no quarto de hotel pra dormir, eu tenho o meu kit relaxante pra dormir, né? Eu levo a minha caixinha de incenso, acendo o meu incenso, boto a minha caixinha Bluetooth, boto a minha musiquinha relaxante, o guitar, o negócio lá, pra eu conseguir dormir, pra conseguir desligar a cabeça, cara, porque a mente fica aquele tut. Cara, e eu já sou acelerado, né? Minha mente demora muito pra desligar. Então eu gosto dessas músicas assim também, zen, sabe? E aí eu tenho algumas composições assim também que são outra parada. Então eu também tenho esse projeto paralelo também que é totalmente diferente. Então eu tenho esses projetos em andamento, assim. Tenho o projeto com o próprio Renato e seus Blue Caps, que a gente montou um show novo para 2022, que já tá em andamento aí, que tá muito legal, a gente já tá colocando para andar e a gente tá com uma agenda já legal agora para segunda metade do ano, né? A pandemia atrasou muita coisa, né? Atrapalhou muito, assim, desacelerou muito o processo de muito artista, de muita banda, muita gente ficou sem fazer show. Enfim, para todo mundo foi complicado, mas estamos conseguindo voltar. Graças a Deus tá tudo voltando aí aos seus devidos lugares.
E os projetos estão caminhando de novo, estão fluindo. Arrasou! Cara, eu só queria te agradecer. Eu que agradeço. Nossa, foi gostoso demais. Foi muito importante, de verdade, te conhecer sua história. A galera vai também adorar muito saber um pouco mais sobre as profissões. E saber que esse rolê todo tá tudo incluído em Bruno Sanson e essa pessoa, viu? Eu queria, antes da gente finalizar, que você desse um recado pra garotada que tá querendo entrar nesse meio, tá querendo saber um pouquinho de como se inicia e um recado mesmo. Sim. Galera, cai dentro, bicho. Cai dentro. Mete a cabeça, entendeu? Porque esse negócio de música é complicado. Não é complicado não. Não é complicado não. Porque, cara, hoje com a internet tá mais tranquilo, tá mais fácil, você tem informação aí pra caraca. É só meter a cabeça mesmo, mete as caras, cai pra dentro e arregaça as mangas. Cai pra dentro porque não tá fácil de ter apoio dos outros não. Vai ter que meter a mão e vai indo e vai. Não desiste, só vai. Só vai que vai. Gente, eu queria também agradecer vocês por estar aqui acompanhando a gente, juntinho com Cultura de Cria. Pedir muito obrigado por tudo e falar que já a gente volta com mais episódios, viu? Beijão, tamo junto! Valeu!